Bom dia! A primeira segunda-feira de 2017 chega com milhões de desejos de mudança, de novas atitudes, de maneiras diferentes de encarar a vida. Mudar o ponto de vista pode ser o primeiro passo, né? Essa imagem que vocês estão vendo é um exemplo disso. Eu estou filmando a Mariana. Eu estou vendo a Mari de um jeito que eu não tinha visto antes. Linda de um jeito inédito para mim, porque eu estou mudando o meu ponto de vista. Estou escutando o irmão falar no ouvido, estou vendo como é difícil fazer esse programa aqui desse outro lado. Olha, todo mundo aqui. Eu estou me colocando num ponto de vista que normalmente não é o meu. Eu estou entendendo quais são os problemas, quais são as demandas desses grandes heróis nossos aqui do nosso dia a dia. Todo mundo aí, sou eu que estou filmando aqui, gente. Isso é uma forma interessante de conhecer o outro, né, Mari? Sem dúvida nenhuma, se colocar no lugar do outro é um grande evento, é um grande primeiro passo para a gente ficar mais criativo. Quando a gente se abre para novas experiências, a gente fica assim, com a mente mais criativa. Isso muda o nosso cérebro, tudo acaba ganhando outras cores. É assim que a gente espera que seja o seu 2017. Sem promessa que não pode ser cumprida, né, Fê? Exatamente. Eu, por exemplo, não quero ser câmera, porque é muito difícil. É muito difícil, né? Você não prometeu isso. Não prometi. Eu espero que nessa encarnação não vou prometer. E o que você quer realmente fazer em 2017? A ginástica? Por que você não começa? Atualmente, não estou malhando por falta de tempo, correria. Não é pra me olhar com essa cara de cansado, gente. Então, que tal começar e não parar mais? Foi o que a Fabi fez, lembra? Ela muda mais e mais a cada ano. Para vocês, colegas de casa, não é difícil. O problema é começar. Foco, força e fé. Você vai conseguir. A nutricionista Lara Natassi foi quem ajudou a Fabi a ter força, foco e fé. E ela está aqui hoje para te ajudar também a fazer o mesmo em 2017. E a gente recebe ainda o neurologista, o Dr. Tarso Adoni, que vai explicar como a gente pode vencer a preguiça e estimular a criatividade. E sobre esse assunto eu fui conversar com um guru brasileiro, o Prem Baba, que está ajudando muitas pessoas a mudarem a mente. Mentira é a fonte da criatividade. Tudo aquilo que é belo e verdadeiro nasce do silêncio. Qual é a sua primeira dúvida desse ano? Manda pra gente, g1.com.br/bem-estar. Vamos começar 2017, abençoado esse ano. Doutor Tarso, a criatividade é uma forma interessante de estimular o nosso cérebro a ter outras possibilidades, a cumprir metas com mais eficiência? Sem dúvida nenhuma. O que a gente precisa entender é que ninguém se torna criativo da noite para o dia. A criatividade é uma questão de aprendizado. Então a gente poderia, por exemplo, ter como determinação que em 2017 eu serei mais criativo. Como é que a gente faz isso? A criatividade, obviamente, depende de múltiplos interesses, de múltiplos conhecimentos, tentar responder até as últimas consequências alguma coisa que eu goste. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Será que eu posso aprender novas receitas? Eu posso aprender a aproveitar um resto de comida que sobrou em casa para fazer um prato diferente? Quer dizer, isso ao longo do ano vai fazer com que eu me torne na cozinha, por exemplo, mais criativo. Então existem várias maneiras e quanto mais conhecimento eu tiver, mais informações eu tiver ao meu alcance, mais criativo eu serei. Tem até uma dúvida sobre isso do nosso auditório virtual que já chegou, mas antes eu vou pegar isso aqui para a gente mostrar, doutor Tarso, que o senhor está falando desse leque de informações, né, de conhecimento. E isso ajuda a gente a ficar mais criativo, então. É isso. Se a gente puder exemplificar, é mais ou menos como se a gente tiver um problema, a gente imagina que esse problema seja uma esfera. Eu tenho uma visão de um certo ângulo daquele problema. Quanto mais informações eu tiver, de maneiras diferentes eu vou abordar aquele problema e maior a chance de eu resolver aquele problema. Por isso que a criatividade está relacionada à solução de problemas e está relacionada a um amplo repertório de conhecimento. Quanto mais coisas eu aprendo, quanto mais coisas eu me interesso, mais fácil, mais chance eu tenho de ser criativo e de resolver um problema. A Marilene está interessada, doutor Tarso, em resolver o problema dela. Olha lá, ela quer mudar radicalmente a alimentação para emagrecer e melhorar a saúde. Qual o primeiro passo, Lara?
Bom, primeiro, não mudar radicalmente a princípio, né? A gente tem algumas coisas para resolver até na mente dela para começar a fazer uma mudança que dure. Então, o que é mais importante? Vamos começar com metas possíveis de serem atingidas e ir gradativamente evoluindo. Começa pelo que é mais fácil para você. Assim, quando você conseguir atingir essa meta que você se propôs, você vai ter mais empenho, vai estar mais confiante para continuar mudando. Uma coisa de cada vez. Anotar é importante, né? Anotar quais são suas metas, ver se você consegue cumprir, né? Quando que você consegue cumprir. Isso aumenta a sua confiança e vai fazer com que você continue evoluindo. Qualquer mudança muito radical no nosso dia a dia, no nosso hábito, pode não ser mantida em longo prazo. Então é muito importante fazer tudo aos poucos. Aos poucos, como fez a nossa Fabi, conhecida aqui na redação do Bem-Estar como Fabi Fenômeno. A Lara Natassi participou dessa mudança da Fabi, ela fez o quadro Cintura Fina aqui conosco há 1 ano e meio, gente, e não parou mais, né? Vamos rever então como é que está essa moça de um sorriso lindo, Fabi. Lá vem ela, a Fabi. Ela participou do projeto Cintura Fina do Bem-Estar em 2015. Estava assim, com 85 quilos e 700 gramas. E a saúde, não andava bem. O objetivo era perder 10 quilos em 3 meses. Mas ela fez mais e perdeu 11 quilos e 200 gramas. De lá para cá, continuou firme, cada vez mais forte. Tem praticado Muay Thai. Haja fôlego para fazer essa aula. Mas é muito gostoso, queima bastante as gordurinhas, diminui tudo, braço, perna. Faz jump, dança, não sai da academia. Exercício físico eu faço todos os dias mesmo. No domingo, a academia é fechada, mas eu faço a minha esteira em casa, meus 45 minutos de esteira também. Continuo fazendo a reeducação alimentar. Hoje ela pesa 60 quilos. Em quase 2 anos, eliminou mais de 25 e perdeu 23 só de gordura. A circunferência da cintura foi de 109 centímetros para 74. Trouxemos então a Fabi para uma loja para ver essa mudança na prática. Fabi, me fala uma coisa, o que você está vendo aí de diferente que você não usava antes? Roupas de manga, saia, shortinhos e roupas pequenas, números pequenos, né? No provador, ela percebeu que escolheu um vestido grande e errou também nessa bermuda e na blusa. Tá todo, né, folgadinho, não dá. Toda essa confusão é porque agora ela usa 36. A Fabi antes usava calça com numeração 48. Quer dar só uma olhada como é que era? Vamos ver. Olha aqui. Fabi, me mostra. Olha aqui, diferença. Cabem 2 aqui duas, hoje você. Muito, olha. Quando você olha uma calça desse tamanho que era o que você usava, o que você pensa? Como eu deixei chegar nessa situação, que eu não enxergava que eu estava tão grande desse jeito. Com a numeração certa, Fabi esbanja. Você mudou então a forma de se vestir? É que eu tô me sentindo bonita e tô me sentindo melhor. Tô me amando mais, hoje eu me amo mais. E rolou até uma prova de roupa com a filha, modelita igual e numeração também. A blusa dela nem entrava direito em mim. Hoje ela já me dá alguns vestidinhos dela e algumas blusinhas. Para vocês, colegas de casa, não é difícil, o problema é começar. Foco, força e fé. Você vai conseguir. Bora! Cintura fina, minhas colegas. Beijo! Fabi, um beijo de toda a nossa equipe aqui. Você realmente é uma inspiração pra gente, pra todo mundo que assiste o Bem-Estar também. Agora, naquela cena que ela sai do provador com a filha, a gente fica até um pouco na dúvida. Será que é um efeito de câmera dividindo a tela? Parece irmã gêmea, né, Lara? É verdade. Só por causa do cabelo dá pra gente ver quem mudou. E a Fabi é uma inspiração tão grande, porque a gente já contou várias histórias aqui no Bem-Estar de emagrecimento. Mas, infelizmente, a gente também sabe que muita gente que emagreceu, inclusive aqui com as dicas do programa, depois voltou a engordar. E no caso dela, não. Já faz um ano e meio e ela continua firme e forte. O que realmente fez diferença para ela? Bom, em primeiro lugar, a participação ativa dela. Então, ela participou de todo o processo, ela realmente mudou o que ela quis mudar, conforme as suas condições, as suas capacidades, ela foi super perseverante. A gente passou por processos de recaídas, isso é super normal em qualquer mudança de comportamento. Mas ela usou essas recaídas para aprender.
né? E para saber como que ela podia superar os obstáculos que ela pudesse ter na frente também. Então, isso foi muito legal e o fato dela participar ativamente, dela não vir para o consultório ou para as sessões para ser emagrecida, né? Ela quis fazer parte do processo mesmo, ela puxou para si a responsabilidade. Isso muda tudo, né? Super, né? Então, ela foi a atriz principal de toda a mudança da vida dela. A protagonista de fato. Isso fez com que ela tivesse bastante sucesso. Ela ainda está em processo de mudança de comportamento, isso é uma coisa que vai durar para sempre, praticamente, né? Mas o mais importante é que ela conseguiu emagrecer e manter essa perda de peso sem dieta, sem restrição, sem um cardápio, sem nada disso. Doutor Tasso, ser protagonista da mudança, isso é fundamental para vencer a preguiça, né? Exatamente. A preguiça é uma adversária poderosa. A motivação é a única, na verdade, a motivação é a primeira coisa que faz com que a gente vença a preguiça. Se eu não estiver motivado, eu vou continuar preguiçoso. Então, eu preciso ver para aquela determinada tarefa que eu quero me propor a fazer, como, por exemplo, a gente falou, atividade física. Estou sedentário, não faço atividade física, o meu médico já falou que eu estou ganhando peso, que minhas articulações estão sobrecarregadas, preciso fazer atividade física, por quê? Porque isso vai ser bom para a minha saúde, essa é a primeira motivação. Então, uma das coisas é a gente começar, por exemplo, com 10 minutos, 2, 3 vezes por semana. Depois, conforme o tempo vai passando, eu aumento para 15 minutos, 3 vezes por semana. E no futuro, uma São Silvestre no dia 31. Exatamente. Como eu fiz aqui um compromisso no nosso primeiro ano, desde então já foram 5 corridas. Nesse fim de semana corri a minha 5ª, olha só a turma toda que correu comigo. Pela 5ª vez, doutor Tássio, eu com muito orgulho cheguei em primeiro lugar na minha categoria, lá com o Pedro, porque na minha categoria só tem eu, com minha dor nas costas, com meu suor, com meu esforço e com muita alegria de completar a São Silvestre pela 5ª vez. No dia 31, você tem que ter um planejamento e um esforço grande. A motivação é essa. A motivação é essa, correr a São Silvestre. Pode ser uma meta. Este ano a minha meta é correr a São Silvestre. Começo com 15 minutos, 3 vezes por semana, meia hora, até que na metade do ano eu já sou capaz de correr 10 quilômetros, por exemplo. E no final eu vou ser capaz de correr os 15 quilômetros da São Silvestre. Você quer começar a fazer atividade física de uma maneira mais criativa? Olha, não precisa nem sair de casa, quer ver? Me chamo Edilene. Meu nome é Andressa. Meu nome é Elaine. Meu nome é Marcelene. Essa mulherada reunida que parece um encontro para confraternizar, né? Mas elas se juntaram para colocar em prática aquelas promessas de fim de ano. O que vocês vão fazer hoje? Malhar! Atualmente não estou malhando por falta de tempo, correria. A única malhação que eu tenho feito ultimamente é carregar mala pesada nos eventos que eu faço. Faço academia. Paro, que gosto muito, meu corpo pede. Basta ter vontade, uma incentivar a outra, o grupo de amigas, e tocar pra frente. Eu trabalho incentivando as pessoas a terem mais qualidade de vida. Arrumar sempre um espaço, seja em casa, no campo, na praia, ou mesmo em praças de rua, conseguir treinar. Vambora? O primeiro passo é alongar. Em cima, soltou. E vamos começar o circuito. O circuito é um grupo de atividades que fortalecem a musculatura, melhoram o condicionamento do corpo e ajudam a emagrecer. Esse primeiro bloco constitui-se de 4 exercícios. Cada uma vai fazer um, aí elas vão alternar, elas vão rodar em cima desses exercícios 3 vezes. 1, 2, 3, toca no chão. Você vai pisar na ponta do elástico e sobe, estende. Você vai encostar na parede e vai ficar parada aqui, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Troca. Aí. Para realmente surtir efeito, é preciso fazer todos os exercícios 3 vezes. Ou pelo menos se manter malhando por 30 minutos. Aê, fechou. E não pode esquecer de se hidratar. Hora do próximo bloco. Traz em cima, eleva os ombros, tocando no ombro. Toca. E o outro é uma corrida no lugar. Não é pra me olhar com essa cara de cansado, gente. Vamos lá. Isso. Coragem. Chegou a hora da terceira e última parte do circuito. Inspire. Inspirem. Vai trazer o joelho no cotovelo e subir.
A gente tá com o coração saindo pela boca. Mas e a promessa de começo de ano? Uma vai dar força pra outra e a gente vai conseguir sim, com certeza. Novas habilidades, novas propostas, né, Mari? Novas propostas. Você tentou fazer isso aqui segurando a ficha de cabeça para baixo. O Fabinho, sempre muito atento, falou, Fê, sua ficha tá de cabeça para baixo. Eu falei, é estilo, cara. Lógico, surpreende a pessoa. É lógico, a gente tá falando de criatividade. Criatividade, a ficha fica meio de cabeça para baixo mesmo. Você lê de um jeito assim, entendeu? Doutor Tarso, estava conversando com a Mari sobre possibilidades do ano, o que você se promete. Eu estava comentando, poxa, esse ano passado eu me propus andar de stand-up paddle. Parece simples, mas não é simples. Ainda mais com o Rio Baldo do lado, que pode te morder, desestabilizar. É uma habilidade que foi desenvolvida. Tem uma outra também que eu comecei a fazer em março do ano passado, estou fazendo até agora. Claro que não tem o estilo de um tenista sueco. É claro que não está certa a posição direitinho, o professor Sumo vai me xingar, mas eu estou tentando, Mari. Hoje eu já jogo uma partida inteira de tênis. Surpreendo o adversário, surpreendo o meu cérebro. Ali foi ponto meu, por exemplo. Foi ponto. Era uma comemoração, na verdade. Não, ali foi na hora do ponto. Foi na hora do ponto. Foi do joelho. Não, tá. Qual a importância disso, doutor Tarso, dessas novas habilidades? Você se propor a fazer coisas diferentes. Uma coisa importante é o cérebro não gosta de monotonia. Então, eu vejo muitas pessoas no consultório falando assim, doutor, para minha memória eu estou fazendo agora palavras cruzadas. É bom. É bom, obviamente, que você faça as palavras cruzadas, mas não só isso. Você precisa ampliar o seu repertório de estímulos ao cérebro. Então, por exemplo, aprender um novo esporte. O Fernando foi fazer stand-up paddle e foi jogar tênis, por exemplo. É ótimo. Mas ele poderia, por exemplo, ter aprendido a jogar vôlei, a jogar frisbee na praia, por exemplo. Quer dizer, esse tipo de novo desafio, novos estímulos para o cérebro são fundamentais se a gente quer fazer com que nós sejamos mais criativos. Você falou de monotonia, uma das coisas que eu me propus a fazer, já venho fazendo há algum tempo, mas que muita gente acha que é monótono, mas não é a meditação, né, doutor Tarso? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Às vezes não é fácil meditar. A gente pensa que é tranquilo você ficar lá sem pensar em nada, mas é difícil. A gente vai ver daqui a pouco, né? Você já conseguiu, por exemplo, parar um minutinho que seja, e ficar só prestando atenção na sua respiração? A gente tenta, mas é difícil. Até no momento que a gente está de silêncio, a gente está pensando, putz, esqueci de tirar o frango da geladeira. Depois do intervalo, as dicas de um mestre para você começar e conseguir. Feliz Ano Novo, um excelente 2017 para todo mundo. Vem cá, o que faz você feliz? A gente vai falar sobre felicidade, não é isso? Trabalhar com vocês, por exemplo, me faz muito feliz. A Fátima Bernardes está de férias. Vou tirar uma onda aqui. Eu com o Andrioli e a Ana Furtado, a gente vai passar 3 semanas juntos aqui, porque a Fátima está descansando, gente. É isso aí, merecidamente. Merecidamente. É isso aí. A trilha sonora de hoje. Nossa, a trilha sonora tem duas duplas sertanejas que, além de cantar, compõem com um monte de fera. A Day e a Lara, que estão ali, já tiveram música gravada pelo Lucas Luco, pela Simone Simaria. E a dupla Cléo de Bar e Rafael, Já escreveram para Michel Teló, João Bosco e Vinícius, isso só para esquentar os tambores, é só para começar. Já tá aqui Bruno Garcia, nosso parceiro de sempre. A Débora Holanda tá se aprontando ali no camarim, tá chegando também. Cabelo. Bom, o nosso encontro vai ser imperdível. E você quando? Logo depois do bem-estar. A gente espera você. Até já. Beijo. Vamos nessa, bora pro primeiro G1 em 1 minuto do ano. Olá, bom dia. Ano começando com economia. A FGV divulgou hoje o resultado fechado da inflação de 2016. Não é a inflação oficial, é mais um indicador de como foi o ano. E olha só, teve uma alta de pouco mais de 6%, uma taxa bem menor do que a de 2015, que passou de 10,5%. Teve essa desaceleração de um ano para o outro, porque no ano passado caíram o preço de algumas coisas, por exemplo, da energia elétrica e também de alguns alimentos. Notícia agora sobre a chacina do fim de semana em Campinas, aqui em São Paulo.
Paulo, um homem invadiu pouco antes da meia-noite a festa de Ano Novo na casa da ex-mulher, atirou, matou ela, o filho deles de 8 anos e outras 10 pessoas. Ele se matou depois. Agora de manhã, as vítimas estão sendo enterradas. O caso, claro, está sendo investigado. No Rio de Janeiro, o domingo foi de muito trabalho para os garis, como é todo ano depois do Réveillon. Ontem, eles tiraram mais de 550 toneladas de lixo das ruas, das areias, mais da metade só em Copacabana, para começar com o ano com tudo limpo. Mari, inclusive, feliz 2017 pra gente, para todo mundo que acompanha o Bem-Estar. Para você também, Mari, um ano espetacular para você. Um beijo, Obrigada. bom trabalho. Até amanhã. Até. Lara, vamos falar um pouquinho de comida para o cérebro. Tem comida que pode deixar a gente mais criativa ou o nosso cérebro funcionando melhor, pelo menos? Sim, sim. Alguns nutrientes são responsáveis por aumentar a nossa capacidade de aprendizado, de cognição, a memória, a concentração também. Alguns compõem as membranas dos neurônios, que são aquelas células que fazem a condução dos impulsos nervosos. E a gente tem alguns exemplos aqui. Então, o ácido fólico, que a gente vê presente nas folhas verdes escuras e também nas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. A colina da gema do ovo, a vitamina E e o selênio que a gente encontra nas sementes oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas. As carnes magras, que têm menos gordura, porque a gordura saturada em excesso pode prejudicar, né, o funcionamento cerebral e a capacidade de memória, principalmente. Os antioxidantes, que protegem as células do cérebro. A vitamina B também, que ajuda na cognição, no aprendizado, na concentração e na memória. O ômega 3, que é o queridinho do funcionamento cerebral também, né, que a gente pode ter na sardinha, que é um alimento que pode estar presente mais vezes na nossa alimentação. E os antioxidantes em geral, no tomate tem o licopeno também. Então, todos esses alimentos, se fizerem parte da nossa alimentação diária, e não é difícil, né? Porque são alimentos que a gente encontra no dia a dia, vão ajudar também na nossa memória, na nossa concentração e no funcionamento cerebral. Doutor Tasso, tem comida para o cérebro e tem também ginástica para o cérebro, né? A gente fala muito da sinapse, essa ligação entre os neurônios. A gente, com a curiosidade, pode fazer essa ginástica? Pode, sem dúvida nenhuma. A pessoa curiosa, ela vai aprender uma informação nova, vai ter um conhecimento novo. E isso vai fazer com que nessa região do cérebro, chamada hipocampo, se formem novas comunicações entre as células, que a gente chama isso de sinapse. Só para a gente entender de maneira analógica, é mais ou menos como um caminho. Eu quero ir para a praia, por exemplo. Imagine que para ir para a praia, estrada, eu tivesse 8 ou 10 estradas para chegar até aquele destino final. Obviamente que eu chegaria à praia muito mais fácil do que se eu tivesse uma estrada só. É o que faz o nosso cérebro. Um cérebro curioso, que aprende, que está disposto a aprender coisas novas, vai formar novas comunicações e vai ficar mais ágil, vai adquirir uma capacidade de compreensão, de integração da informação de maneira mais fácil. E aí a sinapse acontece, essa comunicação, exatamente, né? Ela é estimulada, consequentemente a curiosidade vai trazer criatividade. Exatamente. Não existe pessoa criativa que não seja curiosa. Todo criativo é curioso. E vice-versa? Às vezes isso também é verdade. O indivíduo curioso pode ser mais criativo. Agora, o criativo é sempre um curioso, sempre um curioso. E ele faz muito mais essas comunicações, essas sinapses. E como eu disse, quanto mais estradas, melhor. E é bom a gente anotar as nossas ideias para a gente não esquecer quando a gente se torna uma pessoa criativa, quando a gente é uma pessoa criativa? Funciona? Sim, funciona. Essa é uma dica valiosíssima. Quanto mais a gente puder fazer isso, quer dizer, eu tive uma ideia. A primeira coisa que a gente deve fazer é anotar. Por quê? Porque o nosso fluxo de informações cerebrais, o tempo inteiro o nosso cérebro processa várias coisas. Então a gente teve uma ideia e depois fala, que gozado, eu pensei uma coisa de manhã, não lembro e eu acho que podia me ajudar a resolver tal problema. Se eu tivesse escrito, seria mais fácil acessar agora. Sem dúvida nenhuma. Pois então, Mari, às vezes a gente acha que é preciso parar um pouco, é preciso respirar, mas não é uma tarefa simples demais, né, Mari? Não é nada simples, né? Eu fui conversar com o Prem Baba, que é um líder espiritual. Prem Baba quer dizer o pai do amor. E ele acha que a chave de uma mente criativa está justamente nessa parada, no silêncio da nossa mente. E dentro de cada um de nós. Vamos ver. Uma maneira criativa de falar a palavra criatividade. Aí é difícil, hein, Mariana? Como assim? Creative! Atividade! Criatividade! Você se acha uma pessoa criativa? Quando eu tô com meus filhos, eu sempre crio uma brincadeira nova, um foguete de caixa de papelão, alguma coisa de madeira. Eu tenho um filho que ele adora salada de frutas, né? Então eu fiz uma gelatina
com salada, com frutas no meio. E ele achou incrível, ele amou. Criatividade, palavra-chave na vida de Prembaba. O líder espiritual, que acaba de lançar um livro sobre propósito, já ajudou muita gente a ter ideias para encontrar um novo rumo na vida. E a fonte da criatividade, onde é que ela está? A mente serena é a fonte da criatividade. Tudo aquilo que é belo e verdadeiro nasce do silêncio. Não consigo. A gente tenta, mas é difícil. Até no momento que a gente está de silêncio, a gente está pensando, putz, esqueci de tirar o frango da geladeira. É bem isso. Não dá. A cabeça funciona 24 horas. Você está dormindo, você está sonhando o que você tem que fazer no dia seguinte. Então é difícil. Não importa onde você esteja também. Mas o que você precisa é se desligar do mundo lá fora. Desligar o celular, desligar o computador, esquece tudo. Impossível, de jeito nenhum. A vida hoje em dia não permite isso, eu acho. Ainda mais nós mulheres, que tá sempre pensando em tudo. Pensando no marido, pensando no filho, pensando na casa, trabalho. Prembaba ensina como fazer. Fecha os olhos. E aí você vai colocar a atenção no fluxo da respiração. Então, alinha a coluna. A postura é importante. Uma postura confortável. Pode ser numa cadeira. Pode ser numa cadeira, no chão, aonde você quiser. Não importa onde. O que importa é que seja confortável e estável, na qual você possa permanecer durante o tempo sugerido sem se mexer ou mexendo-se o mínimo necessário. Evite a conversa interior. Experimente se tornar uma testemunha passiva do que está acontecendo. Assim como o céu observa as nuvens passando, as nuvens às vezes são claras, são escuras, mas sempre passam. Você é o céu que observa as nuvens de pensamentos, de emoções, sensações. Deixa passar. E se a gente tiver vontade de ficar aqui eternamente? Tem que continuar a entrevista. Ótimo. Para isso você estipula um tempo, tá? Então eu sugiro para quem está começando, registrar um tempo, pode contar até no relógio, no celular, coloca um alarme. Vale colocar o alarme do celular? Vale colocar o alarme do celular. E você pode começar com o que você tem. Eu sugiro 1 minuto para começar. Você tem mais? Dá 2. Você pode 5? Maravilhoso. Eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de me concentrar, assim, sabe? Aquele momento zen, assim, para você procurar novas ideias. Mas não dá para ficar zen começando o ano sem emprego, preocupado com a crise, cheio de contas para pagar. E ficar 1 ano desempregada, difícil. Bem difícil. Eu sinto que nem tudo aquilo de ruim que nos acontece, de fato é ruim. Às vezes é uma interpretação, né? Eu sei que é difícil entender isso, né? Porque perder o emprego, puxa vida, é ruim, especialmente quando você tem família para cuidar, você tem contas para pagar. Eu sei que é muito difícil isso, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que pode até ser um golpe da sorte, porque talvez esse seja um momento para você entrar em sintonia com o seu propósito maior, com aquilo que de fato você veio fazer. Prembaba chama-se Janderson de Oliveira. Ele nasceu na capital paulista há 51 anos. É psicólogo de formação, chegou a seguir carreira, mas diz que se sentia um cego guiando outros cegos. Só depois dos 30 anos, foi à Índia e lá finalmente encontrou o caminho que buscava. Eu já tive muita preocupação com meu olerite e com todas as contas para pagar, mas eu fui descobrindo, né, aos poucos como que de fato isso funciona. Para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria saber se essa risada maravilhosa, ela já era assim antes do título de Prembaba ou não? Não. Ela
surgiu quando realmente o Prembaba se manifestou. Surgiu ali. De verdade, porque é uma marca, né? De verdade, que até então eu estava sofrendo tanto nessa vida. E aí quando realmente eu tive um clique e eu compreendi realmente que a chave da felicidade é porque tinham dois dentro de mim, e um era verdadeiro, outro era falso. E quando deixei de dar atenção para o falso, eu dei uma grande gargalhada. Isso sou eu. Obrigada. Obrigado. Você definiu bem, né, Fê? Você falou que a risada dele vai embora, né? Vai embora. Sem fim a gargalhada. Boa, né? É. O sorriso, o olhar, essa plenitude. Que bacana. Parabéns, Mari. Muito bom. Ótima maneira de começar 2017. Obrigada, Prembaba. Obrigada a vocês, Lara, Dr. Tarso. Obrigada pela sua Lara. companhia. Durante mais esse ano, a gente já é grato por antecipação, por essa presença de vocês aí do outro lado. Primeira segunda-feira do ano já foi. Agora só faltam 51. Prembaba tem mais trechos da entrevista no nosso site g1.com.br/bem-estar. Vem aí o encontro e se cuida. A semana tá só começando e o ano também.